Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao 10. Diz assim: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos, aliás. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Até aqui, vamos orar. Pai amado, temos uma palavra linda diante de nós, uma instrução riquíssima do apóstolo Paulo. Ajuda-nos, com a simplicidade que eu me proponho a falar com os meus irmãos agora, ajuda-nos a compreender essas coisas, e a termos essas atitudes, a termos essa prática do bem, para com cada um dos nossos irmãos, claro, para com todas as pessoas, mas especificamente hoje, no que vamos falar, aos nossos, aqueles que são a nossa família da fé. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, e naquilo que estamos em falta, que o Senhor agora nos ajude a sermos consertados, segundo a Tua boa e maravilhosa misericórdia. Em nome de Jesus eu te peço tudo isso. Amém. Amém. Irmãos, existem muitos desafios de sermos igreja, muitos. Mas um que é um desafio por conta de algumas dificuldades que se nos opõem àquilo que deveria ser o natural, é justamente viver de modo a fazer o bem às pessoas que são a nossa família da fé. Eu sei que vocês têm os seus familiares, seus irmãos, seus parentes, mas quando nós passamos a colocar a nossa fé em Jesus Cristo, nós, por conta disso, passamos a ser uma família também. Então, cada um de nós que estamos aqui somos irmãos uns dos outros. Nós não chamamos o outro de irmão só porque não lembramos o nome. Às vezes né? Então, às vezes você viu poucas vezes a pessoa, não tem tanto contato, aí você fala: ô irmão, isso deve acontecer muito quando você vai no mercado. Na igreja não, que você conhece mais, né? Mas você vai no mercado, você encontra alguém de outra igreja, a pessoa vem, às vezes fala até seu nome, aí você: ô irmão, a paz do Senhor. É uma saída boa, né? Mas irmão não é só uma forma de você escapar porque não lembra o nome da pessoa. Irmão é justamente pelo fato do que essa pessoa e do que você se tornou. Filho de Deus, sendo todos nós filhos de Deus, somos todos irmãos. Por conta disso, somos uma família. Mas essa família, ela é perfeita? O que vocês acham? Não, não é perfeita. Tem um monte de problemas, como as famílias têm. Mas não é porque temos problemas na família que nós vamos jogar fora a família que Deus nos deu. Porque se nós não escolhemos nascer na família que nascemos, quando nascemos da água e do Espírito e passamos a ser filhos de Deus, nós também não escolhemos para ser irmãos de quem somos. Mas se nós dizemos que de fato amamos ao nosso Pai, nós também amamos os nossos irmãos. Porque, como eu ouvi hoje, é uma ofensa para nós quando alguém diz para nós que não ama o nosso filho, ou quando distrata o nosso filho. Não é verdade? É uma dureza para a gente isso. Então, imagina você não amar um outro filho de Deus. É uma loucura. Aliás, está aqui uma oportunidade de alguns de vocês viverem o que vocês não puderam viver por conta da família carnal que vocês tiveram, humana que vocês tiveram.
eu conheço a maioria de vocês pessoalmente, conheço a família de vocês, e sei que alguns de vocês que estão aqui têm famílias complicadíssimas, difíceis, passam por momentos assim, de afastamento, de brigas e tal, e vocês até às vezes lutam para que essa família esteja bem, mas dificilmente ela está. Alguns de vocês são filhos de pais separados, outros são filhos de pais que estão juntos, mas que estão separados estando juntos, né? Outros estão numa família onde todo mundo briga. Acontece que essa família da fé é uma família que pode e deve, em nome de Jesus, ser diferente daquela sua família que era toda destruída. Essa família não precisa ser toda destruída, mas depende de algumas atitudes que nós tenhamos. E o apóstolo Paulo, eu acho que nos ajuda muito a compreender algumas dessas atitudes, para que essa família da fé seja uma família maravilhosa, e para que nós façamos a nossa parte no que diz respeito a essa família. Eu sei que alguns de vocês, justamente pela dor que já sentiram na família humana de vocês, chegam para a família da fé e já têm certas expectativas. Já chegam querendo e precisando ser abraçados. Alguns precisam mais do que outros e precisam ser abraçados o tempo todo. E eu sei que muitas vezes nós falhamos nisso enquanto família, mas eu gostaria de convidá-los a que nós sejamos diferentes e tenhamos um esforço, um trabalho de uma força voluntária para que as coisas mudem. É óbvio que nós contamos com o Espírito de Deus que habita em nosso coração, para que aquilo que façamos ou viermos a fazer, não seja mecânico e forçado, para que seja verdadeiro. Mas existem coisas que dependem da nossa disposição para que tudo seja diferente. Eu quero ter uma família aqui diferente da que foi a minha família, destruída e quebrada. Eu quero que vocês caminhem junto comigo de mãos dadas de verdade. Como nós falamos ontem no culto de jovens, andando ombro a ombro, lado a lado. Eu quero assim. Às vezes eu sou diferente assim da maioria de vocês, porque eu sou meio chato, sou meio jururu. Vocês não são assim, só eu sou assim. Então às vezes é difícil conviver comigo. Mas tenha paciência comigo, eu vou tentar ter paciência com vocês, e a gente vai juntos caminhando nessa vida que não é tão fácil, mas se nós formos juntos, as coisas ficam menos difíceis, não é verdade? O que a palavra de Deus fala? É melhor serem dois do que um. Por quê? Se um cai, o outro levanta. Então você está sozinho, de repente você não tem ninguém na sua família, mas você tem irmãos aqui que com certeza você vai poder contar e pedir socorro no momento certo, no momento que você tiver a sua necessidade. E em nome de Jesus você vai alcançar amparo. Tá bom, pastor, o que a gente precisa fazer então, para que a gente seja bênção para essa nossa família? Eu vou dar algumas sugestões para sermos bênção e fazer o bem para a família da fé. Porque, aliás, o que o apóstolo Paulo está recomendando aqui é que nós temos que fazer o bem a todas as pessoas. Mas preste atenção no que ele fala, mas primeiramente aos da família da fé. O bem é a todos, mas primeiro aos da fé. Por quê? Paulo com isso está querendo nos impedir de abençoar os outros? Não, ele está pedindo para que nós não sejamos hipócritas. Porque é muita hipocrisia a gente querer fazer um monte de coisa para os outros lá fora, se nós não fazemos para nós que estamos aqui. Vocês não concordam? É como se você morasse numa casa e você recebesse o seu salário e falasse assim, vou mandar o meu dinheiro para as missões mundiais todo mês. E alguém dentro da sua casa passando necessidade. É muita hipocrisia. Alguém do seu lado precisando e você simplesmente vai fazer pelo outro. Parece que você entendeu errado o próximo, né? Porque o Juninho é quem está do meu lado. Então quem eu tenho que abençoar? O próximo. Então não é ele, é só o próximo. Não é nesse sentido que nós falamos do próximo. Próximo é todo o outro que não é você. Então, quais são as coisas que nós devemos fazer, segundo a instrução do apóstolo Paulo? Nós vamos passando pelos versículos e compreendendo aqui. Então vamos lá. Primeiro versículo, eu vou ler de novo. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Olha só, irmãos, quem de nós aqui está sujeito a cair em alguma tentação, em ceder e cair em pecado? Só quem está sujeito, levanta a mão junto comigo aqui. Tá, alguns pode ser que não estejam, são fortes e não vão cair, né? Deus te ajude para que você não caia mesmo. Mas todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Espero em Cristo Jesus que você não caia, que você esteja tão firme que você não caia em momento nenhum.
mas nós estamos todos sujeitos. E sabendo que estamos sujeitos, como que nós lidamos com alguém que peca? Desprezando, jogando fora, abandonando, deixando de lado? Não, irmãos, nós abraçamos, nós acolhemos e nós trabalhamos para que essa pessoa seja fortalecida, renovada e ajudada. Eu estava conversando com um rapaz esses dias, e ele era de uma outra denominação, dessas denominações que tem problemas mais sérios com a questão do casamento. Então, essa pessoa teve um problema no casamento e ela se divorciou. E ela não pode mais congregar com os irmãos, porque na igreja deles essa pessoa teve um pecado que é imperdoável. E como que essa pessoa fica? Já está passando pela tristeza de ter um casamento quebrado, misericórdia isso. E ainda não tem o suporte, o amparo da igreja e dos irmãos que ele ama, é jogado fora. Eu não estou aqui dando licenciosidade, falando, irmão, pode separar que não dá nada. Pelo contrário, não separa não. Vamos sentar, vamos insistir, vamos conversar, vamos orar, até que tudo se resolva. Mas se aconteceu, o que a gente faz? Joga a pessoa no lixo? Levanta a pessoa, ajuda a pessoa. É justamente o contrário. Quantas pessoas pecam e os outros jogam essas pessoas no lixo? Não é assim que nós tratamos. Então, fica aqui uma primeira lição para o coração de vocês. Quando você vir que algum irmão pecou, ao invés de você o desprezar, você estende a sua mão e ajuda para que ele se levante em nome de Jesus. Nós não somos chamados por Deus para jogar ninguém fora. Alguém pecou, fala assim, esse daí não é salvo, perdeu a salvação, ou seja lá o que for. Bem, é Deus quem vai ver isso. O nosso papel é levantar a pessoa quantas vezes nós tivermos força para isso. Que você olhe com amor, olhe com um olhar de compaixão sempre para com o outro, para que Deus também haja assim com você. Aliás, fica aqui uma dica para você. Eu não sei você, mas como eu tenho conhecido a Deus cada dia, quanto mais eu conheço a Deus, mais o meu temor por Deus aumenta. E temor envolve medo. Tem gente que fala que medo é uma coisa que você não pode ter de Deus, porque Deus não é mau. Não, a questão não é que Deus é mau, a questão é que Deus é bom mesmo. O fato é que Deus é bom e eu não sou. E se Ele me julgar por isso, eu estou lascado justamente por isso. Né? Então falar que Deus é bom não é a minha alegria, é justamente o meu problema. Porque Ele é bom, mas eu não sou bom. E como Ele é bom e Ele é justo, Ele vai me julgar nessa medida, então isso é um problema. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu temo a Deus e tremo diante de Deus. E por conta disso, uma das máximas da minha vida é seguir as palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando chegar no dia do juízo, você quer ter misericórdia, sim ou não? Então você tem a misericórdia do outro. Quando o outro pecar, ao invés de você jogar no lixo, você perdoa, você restaura, você levanta, porque quando chegar aquele dia, você também alcançará misericórdia da parte de Deus. Agora, se você for duro demais com as pessoas, com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, irmão, não aperta o negócio para o outro não, não faz as coisas ficarem mais difíceis para o outro não, porque quando chegar lá naquele dia, é a mesma medida que você usar, vai ser usada contra você. Se você foi duro, se você foi como um fariseu, que coava mosquito e engolia camelo, tudo era errado, tudo era pecado, tudo as pessoas estavam pisando fora, bem, eles foram julgados com a mesma medida. Então, que não seja assim com você. Então, primeira lição aqui, que você tenha compaixão e misericórdia daqueles que pecam perto de você. Porque você não sabe em que momento que você também pode pecar. E você também vai precisar do amor e da misericórdia dos seus irmãos para te ajudar e te levantar. É muito duro você precisar de alguém e não poder contar com alguém. Uma segunda lição, dentro disso, quando as pessoas pecam, muitas vezes elas pecam na vida delas. E aí nós as ajudamos com misericórdia do que elas fizeram, que nem nos envolvem. Mas algumas vezes o pecado das pessoas nos envolvem, porque elas pecam contra nós. E essa é uma coisa difícil. Isso é uma coisa difícil, quando as pessoas pecam contra nós. Eu descobri uma coisa esses últimos tempos, irmãos. Eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de perdoar as pessoas, não. Mas eu descobri uma verdade a respeito de mim mesmo. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Eu acabei de contradizer o que eu acabei de afirmar, né? Mas eu vou dizer o porquê. Porque eu achava que era simples eu perdoar, porque eu não tinha me sentido tão ofendido. Quando você se sente muito ofendido, é que é difícil perdoar. Quando está fácil, quando não te ofendem, é fácil perdoar. Mas quando te machuca mesmo,
de verdade, que vai lá no fundo do seu ser, ou quando você pensa que fizeram alguma coisa e não fizeram, é só coisa do seu coração, mas te machuca. Aí você descobre como é difícil. E sabe o que é, assim, eu vou falar de uma experiência particular, para servir de lição para os irmãos. Eu fui muito ajudado por uma irmã nesse tempo, porque eu me sentia no direito, conversando com essa irmã, eu me sentia no direito de simplesmente deixar para lá a situação. No direito. E eu disse isso para ela. E ela me lembrou, foi uma voz de um anjo falando comigo enquanto ela falava comigo. Ela falava, mas era Deus falando, um anjo de Deus falando comigo enquanto ela falava. Ela me lembrou palavras que eu disse nesse púlpito. Ela disse, mas o amor vai além daquilo que é o seu direito. Eu me sentia no direito de, deixa para lá, não quero saber mais dessa história. E essa irmã disse isso, não, mas o amor faz com que o direito é verdade. E as coisas foram resolvidas, de verdade, plenamente. Isso trouxe uma paz sem tamanho para o meu coração. É verdade, irmãos. E às vezes a gente está buscando fazer a coisa certa, e a gente força a nossa consciência a acreditar uma realidade que não é. Até, inclusive, que a gente não tem problema nenhum com ninguém quando as pessoas nos ofendem. Porque você simplesmente deixa para lá. Deixar para lá não resolve o problema. Aprenda isso, em nome de Jesus. Deixar para lá não resolve problema. Aconteceu um problema, alguém te falou alguma coisa, alguém te ofendeu, alguém te machucou. Pode ser que alguém falou alguma coisa, ela não tinha intenção, que era o caso. Não tinha intenção, mas machuca. E você precisa conversar, as coisas precisam ficar claras. Tudo precisa ser resolvido, porque senão fica guardado uma coisa dentro de você, é um dispositivo que é uma bomba relógio. Mais hora ou menos hora, isso explode dentro de você, e os cacos que vão voar vão atingir outras pessoas que estão próximas. Então, nós precisamos aprender também a perdoar as pessoas, não só ter misericórdia quando elas pecam, mas perdoá-las quando elas pecam contra nós. Porque da mesma forma que ela pecou, nós também podemos fazer isso. Quantas vezes nós dizemos coisas para pessoas, e nós não temos más intenções, e a gente machuca pessoas? É verdade, às vezes com boa intenção a gente fala uma palavra mais dura, ou não é nem uma palavra dura, ainda mais agora com rede social, com WhatsApp, você escreve um negócio lá, não pontua direito, quem escreve não sabe escrever, quem lê não sabe ler, dificulta mesmo. Não tem expressão, não tem pontuação, não tem nada, cada um escreve do jeito que quer, o outro lê do jeito que quer, entende então o que quiser, e aí está feito o estrago. E quantas pessoas estão machucadas? Irmãos, nós estamos numa comunidade de fé, onde nós nos entendemos como irmãos em Cristo Jesus. Você pode até olhar para o outro e falar assim, poxa, mas esse é muito feinho para ser meu irmão. Então você vai reclamar com Deus, com seu pai, é filho do seu pai. Mas embora não seja todo mundo tão bonito quanto você, né, nós somos irmãos. E como irmãos, nós convivemos, e é impossível haver convivência se não há perdão. Sabia disso? É impossível haver convivência sem perdão. Dá para você estar no mesmo lugar, mas conviver não. Então, em nome de Jesus, se você tem algo contra alguém hoje no seu coração, você vai colocar isso diante de Deus, e Deus vai tratar esse seu coração abençoado, e tudo vai ser resolvido para a glória de Deus. Você vai pedir perdão se você ofendeu, e você vai falar, olha, você me ofendeu aquele dia, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Talvez não tenha sido sua intenção, mas aquilo ficou no meu coração, eu não quero carregar isso mais adiante. Pois bem, o versículo 2 diz assim, ajudem a levar os fardos uns dos outros, e obedeçam deste modo à lei de Cristo. Até aqui, né? Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. Uma segunda atitude para poder fazer o bem aos nossos irmãos é justamente essa de levar as cargas uns dos outros, de ajudar cada um a carregar o peso que o outro está carregando. Olha, irmãos, a Bíblia não nos chama para ajudar a carregar a cruz do outro, nos chama para ajudar a levar o fardo do outro. Existe diferença de fardo e de cruz, as pessoas confundem. Cruz é a sua missão, não tem nada a ver com problema, tá? Cruz não tem nada a ver com problema, tem a ver com missão. A cruz para Jesus foi a missão dele. Qual era a missão de Jesus? Morrer pelos nossos pecados. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. A morte de Jesus na cruz não foi um castigo para ele. Ele estava cumprindo a missão que Deus lhe deu. E quando Jesus fala que cada um de nós, querendo segui-lo, devemos negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz para que possamos segui-lo,
Tomar a cruz significa abrace a missão de Deus para você. Não é pegue os seus problemas e leve junto. Tem gente que lê esse versículo, ele já lê assim, interpretado. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua sogra e me siga, né? Tem gente que já lê assim. Eu já disse de púlpito, minha sogra não está aqui, então vou falar bem dela pelas costas dela, né? Minha sogra é uma bênção, ela é uma bênção na minha vida, é mais um anjo de Deus. Pena que vem os cunhados junto, né? Mas a gente casa, a esposa, aí vem o sogro e a sogra. Meu sogro e minha sogra são uma bênção na minha vida, graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou na minha vida para me ajudar, né? São bênção mesmo. Carlão é meio xaropão, ele não está aqui para falar mal dele também pelas costas. Ele é meio xaropão e tal, mas puxa vida, que coração que tem aquele homem. É um coração do tamanho da careca, imagina, um coração gigante. Então, tem gente que acha que cruz é problema. Cruz não é problema, cruz é missão. Abraçar sua missão é assim, como Deus quer me usar nesse mundo? O que é que Deus espera de mim nessa terra? Isso é sua missão. Então, a minha cruz é o meu ministério pastoral. Isso não é ruim, isso é bom. Isso pode ser ruim com decorrência das coisas que acontecem, mas não necessariamente. Mas quando fala o texto aqui, cada um deve levar a carga uns dos outros. Aqui pode ser coisa ruim. Você não ajuda o seu irmão a levar a cruz dele, mas você está convocado para ajudar o outro a carregar o fardo dele. Sabe por quê, irmãos? Porque o fardo ele vai aumentando e diminuindo ao longo da vida. Existem fases da vida que está suave, como dizem os jovens, né? Parece que é os jovens que inventaram, está suave. Foi Jesus que falou isso daí, né? Com as coisas, com ele o fardo é suave, o jugo é suave, né? É Jesus que inventou, não foi os jovens. Então, parece que no momento da vida, o fardo da gente está leve, está suave, está tranquilo. Você está vivendo aqueles dias, você acorda e a pessoa fala assim, e aí, como que você está? Estou bem, está tudo dando certo na minha vida, está tudo acontecendo legal na minha casa, no meu trabalho, na minha saúde, então está tudo legal, mas tem momentos na sua vida, irmão, que é aquele que você já sabe, você acordou, já pôs o pé para fora da cama, já dá uma topada no pé da cama, já encrava a unha, você sai ainda remelento, sem ver nada na casa, tropeçando, bate na porta, prende o dedo, abre a torneira, sai água de uma vez, espirra tudo em você, vai para a cozinha, você queima a água do café. Tem gente que passa umas fases assim que é difícil mesmo, difícil. E não adianta passar manteiga no pão, que ele vai cair com a manteiga para baixo. É coisa assim, você nunca teve fase assim, irmão? Moisés falou outro dia aqui de dias maus. Sei que não fica esperto não, né? Tem fase da vida da gente que é duro. A família, as coisas vão atropeladas no trabalho, a sua vida financeira. Mas quando as coisas estão assim, o que a gente faz? A gente pede socorro a Deus. Mas e quando a gente está bem, o que a gente faz? A gente não pede socorro a Deus, a gente corre para algum irmão e fala, irmão, deixa eu te ajudar a carregar a sua carga. Isso significa que eu nunca vou ficar de boa, pastor? Nunca. De boa não. Mas você vai estar sempre com contentamento no coração. Porque mesmo quando for a sua carga, você sabe que você está sendo amparado por Deus. E quando for a carga do outro, você estará ali ajudando o seu irmão. E fazendo com isso, com que a lei seja toda cumprida nisso. Porque isso é cumprir a lei. Fazer com que o outro seja ajudado. Para isso que o Senhor nos chamou. Deus nos colocou nessa família, implica que nós nos ajudemos uns aos outros. Pastor, isso significa que eu vou ter que pagar a conta do meu irmão? Não sei, se você tiver dinheiro, por que você não pode fazer isso? Seu irmão está devendo, você tem dinheiro, qual que é o problema de você fazer isso? Ah, mas se eu fizer isso, ele acostuma mal. Não precisa acostumar mal. Você pagou, ajudou, você viu que a pessoa folgou, deitou na rede, pegou uma água de coco e deu outra conta para você pagar, aí você fala, vai te catar, vai trabalhar. Você está para ajudar, você não está para sustentar vagabundo. Porque tem gente que, as minhas palavras às vezes são duras no púlpito, eu preciso melhorar. Mas tem gente que misericórdia. Num dia você fala assim, me dá aqui que eu vou fazer. No outro dia ela chega com uma pasta vermelha dessa altura assim de conta. Já viu isso? Você já viu essa pasta vermelha que é dessa altura assim, que você guarda a conta? Chega com aquele monte, está aqui ó, me ajuda. Você falou que ia ajudar, me ajuda. Se você puder, faz isso. Mas a questão não é só dinheiro.
A questão é ir atrás da pessoa, dar uma ligada para a pessoa, ver como a pessoa está, se está tudo bem, se não está. Eu já disse isso, vou falar de novo. Você percebeu, o irmão não veio no culto, aconteceu alguma coisa? Pergunta, se interessa, vai atrás. As pessoas ficam doentes, a gente não sabe. É importante. Então, uma segunda dica aqui, para poder fazer o bem à família da fé: leve a carga uns dos outros. Ministra na vida do outro de acordo com o que você tem recebido. O que Deus tem te dado? Olha só, preste bem atenção nisso. Tenta fazer essa análise. O que Deus te deu? Deus dá coisas para todos. Dons espirituais, habilidades naturais, recursos naturais. Para uns Deus abençoa e ele consegue ganhar dinheiro. O outro tem um bom equilíbrio emocional, uma inteligência emocional boa. O outro tem sabedoria nas palavras. O outro tem firmeza na fala. O que Deus te deu? Veja o que Deus te deu e usa o que Deus te deu para abençoar a vida dos outros. Todo mundo pode ser útil na vida de alguém. Só preste atenção no que você tem e use isso em favor de outros. Tem gente que não tem sabedoria para aconselhar. Então, se você não tem sabedoria para aconselhar, ora. Não fala. Você não tem como falar, não fala. Ora. Porque para orar você não tem que saber nem falar. Você abre a sua boca, não precisa sair palavra, o seu coração fala direto com Deus. Tudo que você puder fazer, tudo que tiver à mão, faça. Deus te deu condições e recursos. Usa do que Deus te deu e abençoa vidas. Abençoa a vida do seu irmão. Uma terceira dica aqui do que devemos fazer, ou do que podemos fazer, está no versículo 3 e no versículo 4. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Bem, entenda o seguinte: tudo que você tem não é seu, é de Deus. Vocês concordam com isso? Então vocês vão repetir comigo, diga assim: tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Se vocês concordam com isso, vocês estão se complicando. Eu queria fazer um experimento social. Sabe esses caras que fazem experimento social para no YouTube? Eu queria fazer um experimento social. Eu vejo uns carros na rua que estão escritos assim, um adesivo: propriedade de Jesus. E eu queria um dia encostar e falar assim: eu sou crente, eu vou usar o carro de Jesus aqui, dá licença. Só para ver o que acontece. Isso porque se é esses carrinhos igual o nosso, a pessoa até fala: vai, põe gasolina e vai. Porque a bênção é para nós, né? Mas tem uns carros aí que tem esses adesivos que eu duvido que a pessoa ajuda, né? Faz alguma coisa. Outro dia, o que foi que eu encontrei? Eu encontrei algum irmão da igreja e eu estava com as minhas filhas atrás, né? E aí toda vez que a gente sobe essa avenida aqui do Pisserno, é inevitável, a gente está subindo a avenida do Pisserno, tem algum senhor, alguma senhora subindo com sacola, com alguma coisa, e ali não tem acostamento, é uma tristeza, não tem, é só para as pessoas, aí tem aquela valeta ali, aquela coisa de esgoto, né? E aí eu encosto o carro ali para parar, para dar carona para as pessoas, né? Tem gente que não entra, porque acha que é sequestro. Eu fico pensando, você acha que eu vou te sequestrar assim? Eu estou com 3 crianças, já que eu já peguei mais essas 3 e vou te pegar também. Vou desovar essas crianças aqui. Estou querendo ajudar. E aí, outro dia, o irmão da igreja me viu fazendo isso e falou assim: não, mas você não tem medo, porque você viu a pessoa e parou, você não sabe quem que é e tal. Poxa, eu estou passando de carro, tem um espaço no meu carro, a pessoa está a pé, eu sei que ela não vai parar por aqui, porque não tem onde parar, ela está do lado direito da avenida do Pisserno, está subindo, ela, na pior das hipóteses, ela vai até lá na primeira rua. Eu paro, dou carona pelo menos até ali. Outro dia eu parei, dei carona para o senhor, ele estava até com um chapéuzão, aí estava dando, e o Renan até me viram. Um chapéuzão assim, o Renan falou assim: é o Valdomiro que está aí do lado, é o Valdomiro, ele estava com o chapéuzão assim. Falei: lado, parceiro, né? Tá comigo. E aí eu falei assim: o senhor está indo para sua casa? Ele falou assim: não, estou indo para o bar. Eu falei: fala qual bar que eu levo o senhor, pô.
Aí as meninas atrás, papai, mas o bar é feio. Aí eu falei, o senhor ouviu, né? Foi ela que falou. Aí ele deu risada e tal, né? Mas o que eu tenho? Um banco vazio no meu carro. Por que eu não posso pôr alguém no meu carro e ajudar alguém de um lugar no outro? Qual a dificuldade que a gente tem disso? Quantos de nós, às vezes, tem um carro e não ajuda o outro irmão, que podia só dar uma caroninha, ou podia fazer alguma coisa por outro, é coisa simples. Mas aí nós lemos um texto aqui, que fala que algumas pessoas, podendo ajudar, não ajudam porque se consideram importantes demais para ajudar os outros. Essas pessoas, elas amam demais a si mesmas. Sabe como que nós podemos ajudar os outros? Primeiro, não usando as outras pessoas para alimentar o nosso próprio ego, para crescer em cima delas, para mostrar que a gente tem o que a gente faz. Então, por exemplo, o que você sabe fazer? Eu sei fazer pipa, sei lá, qualquer coisa. Eu sei fazer alguma coisa. Aí você pega alguém que não sabe e fica perto dessa pessoa só para mostrar, através dessa pessoa, que você sabe mais do que ela. Quantas pessoas dentro da igreja usam outras pessoas para se promover e para se elevar dentro da igreja? Quantos fazem isso dentro da igreja? Isso é chato. Não precisa. Você sabe fazer alguma coisa, sabe fazer bem feito? Poxa, eu vou usar o Tom como exemplo. Sabe tocar teclado? Toca bem? Muito bom, parabéns. Parabéns. Sabe pregar? Que bom, parabéns. O que você quer? Confete? Você que joga confete para cima? Bate palma para você e tal, né? Quantos de nós usamos oportunidades que temos para nos promover? Sabe para que nós usamos as oportunidades que temos? Para glorificar Deus e abençoar as pessoas. É para isso. Sabe por que Deus te dá uma habilidade para você ser bom no que você faz? Para você ser mais útil para os outros e glorificar mais ainda a Deus. Sabe por que Deus te dá mais recursos financeiros? É para você poder abençoar mais ainda outras pessoas. Sabe por que Deus faz mais por você? É para você poder repartir com outras pessoas. Não é para você ter mais do que você precisa, é para você poder repartir com outro. Você tem uma habilidade? Reparta. Você tem um dom? Reparta. O que você tem, o que você pode fazer? Não use o que você tem para se promover. Você quer ajudar a sua igreja, quer ajudar o seu povo, quer ajudar os seus irmãos? Não cresça às custas deles. Se humilhe diante de Deus, não cresça diante dos outros, se humilhe diante de Deus. Aliás, se humilhe diante da potente mão do Senhor, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Deus nos exalta e não é com exaltação que os homens nos exaltam, porque as pessoas nos elogiam, gostam do que fazemos, e essa exaltação de homens, elas não nos levam a lugar nenhum. É a exaltação de Deus que vale para nós, irmãos. Não vale nada, a não ser para alimentar o nosso ego. Quando alguém vem e fala assim, nossa, como você faz bem feito, só serve para alimentar nosso ego. Às vezes é até ruim isso. Bom é quando Deus olha para nós e fala assim, servo bom e fiel. Aí sim. Você já pensou, você chegando na glória? Ninguém te elogiou na igreja, ninguém falou nada, ninguém te aplaudiu, porque o que você fez não apareceu para ninguém. E aí quando você chegar lá diante do teu Senhor, Ele olhar para você e falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eita glória, é isso que a gente deve querer ouvir. Uma quarta ou quinta atitude aqui para você fazer o bem às pessoas da família da fé, está no versículo 5, diz assim, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Olha, isso daqui é uma forma de você ajudar também aos outros, vivendo com a consciência de que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se por um lado Ele pede para você carregar o fardo do outro, ajudar o outro a carregar o fardo, Ele também fala que cada um presta contas por si. Porque eu sei que algumas pessoas, nessa de entender que os outros precisam ajudar, deixam a própria vida de lado e culpam que eles não têm uma vida intensa com Deus, produtiva, as coisas não fluem na vida deles, culpam os outros. Nós não culpamos os outros pelo que nos acontece na nossa vida pessoal, porque nós vamos dar conta de nós mesmos a Deus. E não adianta chegar diante de Deus e falar assim, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é do outro, não dá para transferir aquilo que é nossa responsabilidade. Você vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Eu não tenho nenhum jovem aqui que pense dessa forma, que eu conheço jovens que estão aqui conosco.
Mas eu já ouvi tanto de jovem assim. Bem, meus pais são crentes, eles têm que me ajudar a ter vida com Deus, porque eu vou vivendo minha vida e eles vão fazendo a parte deles para que eu tenha uma vida com Deus. Que isso? Seus pais é que vão dar conta de você para Deus? Quem vai prestar conta da sua vida é você mesmo. Cada um de vocês que estão aqui, isso é muito importante. Não é porque você é casado com alguém que é crente que você está bem. Marido de mulher crente não é crente por causa da esposa. Esposa de homem crente não é crente por causa do marido. Pode se tornar crente por causa do marido e da esposa, mas não é por causa disso. E filho de crente não é crente. Filho de crente, se não se converteu, na melhor das hipóteses, é cretino, no máximo. Deus tem filhos, Deus não tem netos. Os seus filhos precisam se converter. Os pequenos que estão aqui precisam se converter. Não é porque o pai e a mãe é crente. Pensou se o Moisésinho falasse assim: meu pai está na segunda licença local, já era, estou garantido. Não está garantido nada. Cada um vai prestar conta de si para Deus. Nós precisamos nos responsabilizar por nós mesmos. Não podemos atribuir a culpa do nosso fracasso espiritual, por exemplo, aos outros. Quanto eu ouço, vocês não têm ideia, o quanto eu ouço: minha vida espiritual não é boa porque o meu pastor não me ajuda. Como assim? Você podia ser muito melhor, certamente, se o seu pastor te ajudasse. Mas você dizer que você não tem vida com Deus, porque você não tem apoio de ninguém, cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Então isso é importante, porque essa consciência nos tira da dependência do outro, irmãos. Isso abençoa demais a igreja. Porque é muito triste você se sentir pesado, porque você tem a responsabilidade. Porque se eu, por exemplo, eu ouvi isso de um casal recentemente, eles estão passando uma dificuldade, um problema. Um casal muito amado já, eles estão passando uma dificuldade numa outra igreja, e está insuportável a situação deles nessa igreja, eles vão sair. Mas sabe qual é o peso que está no coração deles? Se nós sairmos, como que aquelas pessoas lá ficam, que nós cuidamos, ajudamos, que eles são líderes de ministério? Como que essas pessoas ficam? E sabe qual a cobrança dessas pessoas? É assim: se vocês saírem, como que a gente fica? Gente, nós não dependemos do outro para ter vida com Deus. Nós temos que ter vida com Deus independente do outro. Porque cada um vai responder diante de Deus por si mesmo, por favor. Então não coloque no outro um peso que não é para colocar no outro. Se por um lado a Bíblia fala que a gente tem que repartir a carga, por outro também está dizendo que nós não podemos colocar um peso que não é dele. Então responda pela sua vida. Eu, como pai, fico muito preocupado pelas minhas filhas, mas vai chegar um dia que elas vão ter que decidir por Cristo. Agora, enquanto sou eu que determino as coisas, elas vão no que eu falar. Quem é o Deus das minhas filhas? É o meu Deus. Para elas vale o que a Bíblia é: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e do papai. É o Deus do papai. Mas no momento que elas puderem escolher, elas vão ter que escolher por elas mesmas. E elas vão responder diante de Deus, justamente em cima dessa decisão que elas fazem. E por último, do versículo 6 ao 9. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Como podemos fazer o bem aos nossos irmãos? Como? Agindo com justiça. Fazendo aquilo que é justo. Então, por exemplo, jovens, vocês têm um líder, que é o líder dos jovens da igreja. Se é o melhor ou se não é o melhor líder de jovens que tem, é alguém que está tentando fazer alguma coisa boa por vocês. Então olha para essa pessoa e honra essa pessoa pelo que ela está fazendo. Cada um dos ministérios, tem os pequenos, a gente vê, poxa, foi tão bonito ver a Laura sendo homenageada, né, no dia do professor, porque ela se empenha em fazer algo pela vida das crianças. As crianças precisam olhar para os seus professores e honrar. Os pais precisam ver as pessoas que fazem as coisas por elas e honrar essas pessoas. Não desprezar. Por exemplo,
vocês estão aqui, graças a Deus, aí os irmãos ficam lá fora, olhando o carro de vocês. Honra esses irmãos. Tem gente, enquanto vocês estão aqui, que está lá dentro. Pô, eu sou pastor da igreja, fiquei sabendo isso no meio do caminho. Eu nem sabia, fiquei sabendo no meio do caminho. A nossa igreja dá janta para as crianças. Dá janta. O filho de vocês vem e come bem. Come bem, porque eles são nazarenos já de pequenininho, graças a Deus, aleluia. Come bem. No gordão, né? A gente estamos cevando esse povo. Por quê? Porque é tudo para o ministério, Moisés. É tudo para o ministério, então vamos cevar esse povo para o padrão, né? As irmãs estão aí, quando não trazem as coisas feitas de casa, elas fazem aqui, com todo carinho, amor, elas dão do bolso delas, fazem as coisas. Honra esses irmãos que estão fazendo por vocês. Os irmãos vêm, tocam, cantam, às vezes erra, acontece. Mas passa. Eu estou ajudando. Às vezes erra, sim, uma vez ou outra, sim, erra. Vocês nem percebem a maioria das vezes, tá? Se você percebeu, é porque foi muito grave. Na maioria das vezes ninguém percebe, né, Paulo? Só a gente olha um para o outro, né? Mas a maioria das pessoas nem percebe. Mas quanto tempo eles precisam para poder vir aqui tocar as músicas que tocam aqui para abençoar a vida da gente, né? Porque, de verdade, quando a gente canta aqui, eu não tenho uma expectativa muito romântica da coisa. Eu não acho que Deus fica na varanda, assim, debruçado, com a perninha para trás, assim, olhando a gente cantar como se fosse uma serenata, e Deus está, poxa, que música linda e tal. Não acho mesmo. Porque Deus não está interessado na nossa música, Deus está interessado no nosso coração. É que a expressão do nosso coração pode ser através da música. Mas é principalmente por causa de vocês, para que vocês consigam ter um direcionamento de uma palavra para elevar uma adoração a Deus, né? E tem ideia quantas horas eles estudam para fazer isso aqui, que eles ensaiam, que eles treinam, tem que ouvir em casa, e tem que ouvir o Paulo com a chatice dele, e as cricrisice, e vem aqui, e tem que ficar vendo o Paulo fazer, vai. Zum, não é isso, Zum? Vamos. A bata vira aí, tá vendo se é verdade isso daí? Não faz assim? Quantos anos eu tô com esse gordão? Eu sei. Mas para que é tudo isso? Para todo mundo ser abençoado, para todo mundo chegar aqui, ter o melhor possível que a gente puder oferecer. Então, honra as pessoas que fazem alguma coisa por vocês. Reparta o bem que vocês têm recebido com essas pessoas. Tem pessoas se dedicando, trabalhando para que todo mundo seja abençoado. Às vezes a gente não reconhece isso. Eu não estou pedindo para que ninguém seja aplaudido. Eu estou pedindo para que vocês reconheçam que alguém está fazendo. E aqui o texto está falando isso, justamente que nós temos que olhar para essas pessoas e não olhar de qualquer forma. Quem recebe, e aqui está falando o ensino da palavra, mas através de tudo isso que é feito na igreja, é por causa disso que a palavra está sendo ensinada. Reparta com as pessoas as coisas que vocês têm recebido, né? Agir com justiça é isso também. E aí, fazer o que é justo aos outros é fazer as coisas sem esperar receber nada em troca. Faça pelo outro. Mesmo quando você sabe que vai ter uma recompensa de Deus, essa recompensa está lá na glória só, faça pelos outros agora. Porque eu não gosto muito de falar isso, mas eu preciso falar porque é bíblico, é um ensinamento bíblico. Eu não gosto porque parece que eu estou querendo que as pessoas façam barganha. Mas é um fato. Tudo que nós fazemos para o Senhor faz para nós. Você abençoa as pessoas, Deus te abençoa. Eu não quero que você faça esperando receber em troco de Deus. Que você faça por amor, dê e não espere receber nunca mais. Faça, abençoa a vida dos outros. Mas eu gostaria que você tivesse essa certeza no seu coração. Deus vai te recompensar por cada uma das coisas que você fez. Não se esqueça que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tudo que você faz pelo outro, Deus faz por você. Quanto mais você fizer para alguém que não pode te recompensar, mais é Deus quem te recompensa. Quando você fizer para alguém que vai te devolver, você já tem o que é seu. Mas quando você fizer para alguém que não pode fazer por você nada, não tenha dúvida, porque aquele que dá ao pobre empresta para Deus. Se ajuda quem não pode te recompensar, é Deus quem vai te pagar por isso. E eu não quero que você tenha um espírito de barganha, essa igreja aqui a gente não tem essas coisas, mas eu quero que você tenha essa consciência de que Deus não vai deixar passar batido nenhum dos seus trabalhos. Então, irmãos,
É simples. Nós podemos fazer o bem para as pessoas da nossa comunidade, olhando para elas com misericórdia, perdoando as ofensas que elas nos fazem, olhando para elas e ajudando quando elas têm um fardo muito pesado para carregar, ajudando as pessoas, mas não atribuindo a elas um peso que não é devido a elas. São coisas simples. E eu acho que a gente pode ter uma vida muito melhor se nós tivermos uma igreja onde as pessoas se ajudam. Mais do que um lugar que você vem, passa algumas horas no seu final de semana e depois vai embora. Mas tem um lugar que é de uma família mesmo. Então, assim, como pastor dessa comunidade, eu peço perdão a vocês pelas falhas que eu tenho como pastor. Quero sempre ajudar e às vezes não consigo. Puxa vida, como eu quero fazer as coisas e não consigo. Eu sei que isso está no coração de muitos dos nossos líderes, de querer fazer algumas coisas e não conseguir fazer. Eu sei que nossa igreja não é perfeita. A nossa igreja tem muitos defeitos que o Senhor está trabalhando em nós. Mas por que a gente não vai junto até ter uma vida melhor? Por que a gente não pode caminhar junto, de modo que essa família aqui seja uma família tão unida e tão próxima, que alivia as dores da vida, saber que a gente faz parte de uma família dessa? De ter uma alegria de falar assim, poxa, eu faço parte daquela igreja, de não ser um peso, falar, poxa, aquela igreja já deu, né? De quem que depende isso? De todos nós.